gravação da nossa conversa. E então, em nome, né, de toda a comissão organizadora da Feira do Livro de Chapecó 2021, em nome do coordenador geral, né, o professor Odilon Poli, a gente dá as boas-vindas a todos vocês e dizer que estamos muito felizes, né, com essa oportunidade desse encontro em mais uma Feira do Livro que acontece, né, nesse ano no formato digital, né, online, gratuita como sempre, né, isso é bom frisar, e dizer que a Feira do Livro ela acontece com muitas pessoas, né, a Feira do Livro é um movimento comunitário e é feita por muitas pessoas, inclusive, né, vocês que estão aqui acompanhando, profissionais, né, envolvidos diretamente na educação, né, vejo também que temos escritores participando, né, então, assim, realmente um público muito diverso. E a Feira do Livro vai iniciar, né, oficialmente a sua programação mais intensa, digamos assim, né, no dia 26/10, que é terça-feira. Então, todos estão no convite, né, acompanhem as redes sociais da Feira do Livro para ficar por dentro das novidades, né, de toda a programação. Até esse final de semana deve estar saindo aí a programação completa. Então, fiquem de olho também no site, né, feiradolivrochapecó.com.br, onde já tem um pouquinho da programação. Então, todos aí no convite para ficar bem informados sobre a nossa Feira do Livro 2021. Para quem né, não sabe, né, a Feira do Livro ela está em sua quarta edição consecutiva, entre aspas, né, pois o ano passado a gente não pôde realizar. Então, a gente está bem feliz de poder dar continuidade a esse projeto, né, que iniciou ali em 2017. A gente já teve outras feiras do livro na cidade de Chapecó, mas essa veio com essa intenção de que consigamos, né, sempre realizá-la todos os anos. Então, realmente nos deixa muito felizes, né, essa oportunidade, por mais que estamos realizando nesse ano no formato online, mas é a realidade que nós temos, né, devido à pandemia, mas também são oportunidades que, se fosse a presencial, talvez não teríamos as mesmas oportunidades. Então, também já para o ano que vem, pensa-se na Feira do Livro no formato é, híbrido, né? Então, não vamos perder essa característica aí do online, né? Porque com certeza agrega muito. Então, é isso. Desejo a todos nós um bom encontro. Professor Marcelo, fique muito à vontade, se apresente, por gentileza, né? Então, a casa é sua. Bom dia, Carol. Bom dia a todos, a todas que estão conosco na manhã de hoje. Na manhã que está sendo transmitida, está sendo gravado. Posteriormente, nós vamos divulgar essa apresentação. Então, costumo dizer em aula, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do local, do tempo ou espaço que você estiver assistindo essa palestra, espero que estejam bem, que estejam em paz. A gente está passando por um momento. Estamos já vemos uma luz no fim do túnel, né? Com as médias todas caindo, tentando voltar a uma normalidade, ou uma nova normalidade, e impactos sociais afetam diversas frentes. Os livros, como nós vamos conversar hoje, é uma delas também, e talvez a ideia de reunião, né, ela também seja afetada pela pandemia, que já tem alguns autores que já abordavam isso como espaço de fluxos e como a gente está quebrando isso com as tecnologias da informação, e talvez a ideia realmente de eventos online, um sistema híbrido, mas ou com a ideia de que o conteúdo possa chegar a qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, seja algo que vai acontecer, digamos assim. Mas agradeço, Carol, pelo convite, agradeço à comissão organizadora pelo espaço, agradeço à professora Jéssica, coordenadora do curso de Biblioteconomia EAD da UNO Chapecó, ao qual eu sou professor adjunto,
Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês na manhã de hoje. Pessoal, eu preparei alguns slides, como é tradicional, digamos assim, nas apresentações, mas muito mais para dar um norte. Tá? Eu pouco faço leitura dos slides, não é algo que me agrade muito, mas, obviamente, por alguns momentos vocês vão me ver lendo algumas anotações, apenas de questões que eu considero que são muito importantes, que eu não deva perder a linha, digamos assim, naquele sentido. Mas, em grande parte, é muito mais um sentido de conversa. Eu preparei ainda alguns materiais fora o slide que eu quero mostrar, mas então já aviso que, por vezes, eu vou movimentar a câmera. Daí não reparem a bagunça, eu estou em casa. Então, mas a ideia é realmente a gente poder conversar um pouco sobre essa tal prática de leitura no livro eletrônico. O título que vocês devem ter visto na divulgação era Prática de Leitura no E-Book, mas era a ideia de marketing, né? A gente vender como e-book. Mas eu prefiro o termo livro eletrônico numa questão de respeito ao nosso idioma, né? Mas o e-book, o electronic book, ele é o equivalente ao livro eletrônico. Eu só mantive isso por respeito até à base dessa apresentação, que foi a minha defesa de mestrado. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Já está aparecendo, né? Tá, perfeito. Pessoal, a partir de agora eu vou trabalhar num formato de exibição. Eu estou trabalhando com duas telas e daí aqui cabe já um aviso. Por vezes vocês vão me ver olhando para o lado aqui, é porque eu estou olhando a segunda tela onde está a apresentação, mas eu vou trabalhar também com algumas anotações na tela, então eu não vou estar vendo vocês. Qualquer problema que houver, se puder falar, que daí eu ouço vocês, ok? Mas eu não vou estar acompanhando o chat durante a fala em si. Então Pode deixe-me... deixar, professor, que eu monitoro aqui. Legal. Obrigado, Carol. Bem, então, reitero os meus agradecimentos por ter a oportunidade de estar neste aquece, podemos dizer assim, neste aquecimento para a Feira do Livro de Chapecó, que começará dia 26. Reitero o meu agradecimento pela oportunidade. E o título da nossa conversa hoje é Práticas de Leitura no Livro Eletrônico. Tá? Eu sou Marcelo Voto Teixeira, sou professor do curso de Biblioteconomia da UNO Chapecó, sou bibliotecário, sou bacharel em biblioteconomia e bibliotecário, já com registro ativo no Conselho Regional de Biblioteconomia. O rito acadêmico rege que a gente deva se apresentar, digamos assim. Então, mas eu não vou ficar muito tempo nesse sentido, não. Mas então, como falei para vocês, eu sou bacharel em biblioteconomia de formação e sempre tive o interesse pela docência, pelas práticas de ensino, é algo que sempre me chamou a atenção, tanto que na minha formação bibliotecária eu sempre quis ir para o âmbito universitário, nem que fosse como um técnico, como bibliotecário em bibliotecas universitárias. Nisso veio o interesse de fazer, na época, já no último ano da graduação, uma especialização em didática e metodologia para o ensino superior. Logo alguns anos após, um mestrado em educação, que é a origem da apresentação de hoje, ela vem da defesa do meu mestrado em 2016. Estou como doutorando hoje em ciência da informação, daí sim mais voltada à área relacionada à biblioteconomia, porque dentro da biblioteconomia é uma área a qual eu tenho interesse de pesquisa, estudo. Sempre digo, eu acho que a água que eu bebo me dá interesse em estudar a formação dos catálogos das bibliotecas. Então, quando vocês pesquisam nos catálogos das bibliotecas, tem regras para aqueles preenchimentos, para aqueles registros, melhor dizendo, e eu gosto bastante de estudar este tema. Nós chamamos de catalogação, tratamento da informação. Estou como professor titular na Universidade de Chapecó, na UNO Chapecó, e coordeno um grupo de trabalho em catalogação pela Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, a FEBAB, a qual eu também faço parte da diretoria. Mas bem, pessoal, sobre a apresentação, que é o ponto que importa, ela parte, como falei para vocês, da defesa da minha dissertação, a dissertação que se chama, tem o título de Práticas de Leitura no Livro Eletrônico, e que partiu de uma questão norteadora, como toda pesquisa científica parte, ela sempre parte de uma pergunta, que era como se constituem as práticas de leitura no livro eletrônico. E aqui é um ponto importante já de fala, e quase que de defesa, digamos assim, no sentido de que eu não pesquisei quais são as práticas, mas obviamente que elas emergiram ao longo da pesquisa. E mais ainda, pessoal, não pensem que foi uma propaganda enganosa, que vocês vão chegar aqui e vão assistir a defesa
de dissertação. É obviamente que eu fiz modificações, a apresentação está muito mais... a palavra pode ser... Deixa eu ver qual a palavra, porque eu não vou usar melhor, não é isso, mas ela está mais atrativa, menos acadêmica, digamos assim, do que uma defesa de dissertação. Então, fiquem tranquilos, eu não vou ficar trazendo dados de pesquisa aqui apenas, a gente vai conversar. E nisso, obviamente, emergiram práticas e a gente vai conversar sobre essas práticas, mas o ponto de partida, a pergunta que moveu a pesquisa, eram como se constituem as práticas de leitura. E a gente vai conversar o porquê de constituição da prática de leitura e por que eu não pesquisei quais são as práticas de leitura. Então, ainda que a gente se proponha estudar como se constituem, o tema central dessa apresentação está em práticas de leitura e livro eletrônico. E eu não vou separar, sabe, de forma extremamente fragmentada, dizer práticas de leitura é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, livro eletrônico é X, Y, Z, e terminamos a apresentação e já se foi. Não, a ideia é realmente trazer um contexto híbrido, sabe, porque as práticas de leitura ocorrem não necessariamente apenas no livro eletrônico, assim como um livro eletrônico tem práticas de leitura. Então, a verdade, a gente vai abordar as práticas de leitura, como elas se desenvolvem, como elas foram trazidas para o livro eletrônico, e vamos conversar um pouco, sim, sobre o que é o livro eletrônico, como está constituído o livro eletrônico na sociedade atual, né? Mas então o nosso foco não vai ser fragmentar esses dois tópicos, estudá-los separados, mas sim a gente poder conversar sobre eles dentro de um conjunto. Um conjunto que envolve a tecnologia. Ponto. Uma frase que eu trago aqui é que a entrada de novas tecnologias e a escolha por novos dispositivos constitui diferentes práticas de leitura. E é fato. Pessoal, não sei se vocês, pelo que eu vi, muitos jovens na apresentação, mas aqueles que chegaram a pegar a época do bip, né, que tinha um aparelhinho que vinha o pager, que vinha uma mensagem de uma central. Para quem lembrar disso, vai lembrar que a prática de leitura era ficar aguardando a mensagem passar quase como se fosse um banner, por uma tela que era minúscula. Ali já havia uma prática de leitura, nós líamos como se lê um livro, né, da esquerda para a direita, mas nós não líamos de baixo para cima, a gente ficava sempre na mesma linha, porque a tela era minúscula. Aí que desenvolvemos telas maiores que foram permitindo que a gente replicasse praticamente a ideia de uma página, podendo ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Às vezes passando páginas, às vezes rolando para cima, rolando para baixo, e tudo isso implica em novas práticas. Práticas de uso, práticas de leitura, tá? Mas vejam que as tecnologias, o avanço delas, e muita gente vai estar falando da tela, elas implicam sim em diferentes práticas. A relevância da pesquisa que eu vou tratar para vocês, e eu acho que é o slide que mais eu abordo sobre a pesquisa em si, porque depois a gente vai conversar sobre os e-books e sobre as práticas de leitura, mas quando foi elaborada essa pesquisa, foi tratado que a relevância dela se dá pelas poucas pesquisas na área da educação sobre as práticas de leitura no livro eletrônico, principalmente na área da educação. A área da ciência da informação possui algumas publicações em torno do livro, em torno até mesmo do livro eletrônico. Há muitas pesquisas nos Estados Unidos e na Europa. E vejam, o país que mais se destacou ainda neles foi a Finlândia, que sim, tem um alto índice educacional. E lá tem muitas pesquisas com entendimento das bibliotecas, melhor dizendo, procurando um entendimento de como que os alunos estão usando seus e-books. E no Brasil não há pesquisas nem na biblioteconomia em torno desse entendimento, estudos de caso, uma aplicação prática, que dentro dos métodos que eu pude estudar, dos artigos que foram analisados, é realmente pegar um conjunto de alunos, colocar em mesas e cadeiras, usem os e-books, e nós vamos analisar a prática de uso dos e-books por vocês. Nos Estados Unidos é bem comum, foi encontrado mais de 5 pesquisas com este mesmo método, em instituições diferentes, com serviços de e-books diferentes, e denotavam resultados muitas vezes similares. Mas então a relevância da pesquisa que foi realizada, ela está em torno da baixa, pode-se dizer, quantidade de pesquisa ou produção de pesquisas em torno da leitura em livros eletrônicos. Daí por esse motivo que se adotou uma pesquisa bibliográfica,
mesmo entendendo que nós teríamos o maior resquício de conteúdo estrangeiro, mas para denotar a constituição das práticas. Novamente, a ideia não é estudar, ou não era na época, estudar quais são as práticas, mas sim como elas se constituem, de onde que elas advêm, de quais tópicos é que surgem as práticas de leitura no livro eletrônico, podendo contribuir teoricamente para que futuros estudos de caso tenham essa pesquisa como uma base teórica. Então, ela teve como objetivo analisar as produções, publicações, identificando os focos. Ela também procurou sistematizar e analisar a evolução da leitura e do livro, considerando as práticas de leitura. Por que este segundo tópico? Há um entendimento de que as práticas foram sendo moldadas pelo formato do livro, ainda impresso. E a gente vai conversar sobre isso logo mais, já na sequência, de como nós nos desenvolvemos como desenvolvemos práticas de leitura das tábulas de argila, que não é da nossa época, para os rolos de papiro e pergaminho, mas rolos, a gente tem que pensar rolo mesmo, é pegar uma folha de papel e enrolar, para o que nós chamamos hoje de códice. Códice é o formato de livro tradicional, como nós temos. Isso é um códice. Mesmo assim, nós temos variações do códice. Aí a gente vai conversar sobre isso. E como essa evolução do livro impactou as práticas de leitura. E mais, o desenvolvimento do livro, ele impactou a evolução da leitura. E nós nem vamos entrar na questão da escrita. Nós vamos ficar só na leitura. Mas sim, nós tivemos hoje um forte impacto na escrita, e eu não vou muito aprofundar nisso, mas eu já lanço uma pergunta. Vocês têm dificuldade de escrever no computador? Acredito que não, né? Eu não estou vendo vocês agora, até consigo visualizá-los, mas vocês não têm dificuldade com a escrita digital, acredito eu. Quando vocês vão escrever um texto no Word, por exemplo, todo mundo escreve com muita facilidade, né? A gente não vê ninguém reclamando, eu prefiro escrever no papel. Não, né? Mas por que que a leitura é muito comum as pessoas dizerem, não, eu prefiro ler no papel, não gosto de ler na tela? Ou seja, já está aqui uma questão de que, de alguma forma, a escrita digital evoluiu a um ponto que nos agrada, ao ponto de que, posso falar por mim, eu prefiro eu prefiro teclar do que escrever à mão. Hoje, as ideias fluem com maior facilidade ou maior velocidade do que eu ter que parar e escrever à mão, já estou desacostumado, mas como muitos de vocês também, prefiro ler no papel. Então, eu prefiro escrever digitalmente, imprimir a folha e ler no papel. Né? Então, a gente tem que entender que a evolução da leitura seguiu um caminho, enquanto que a evolução da escrita seguiu outro caminho. Tá? Eu não vou abordar a evolução da escrita, tá? Aí fica uma porta, mas eu vou analisar a evolução da leitura, tá? Até chegar à leitura digital. Tá, deixa eu colocar. Bem, aqui está uma nuvem de autores, tá? De alguns autores que eu utilizei como referencial teórico. Como eu falei para vocês, a ideia dessa nossa conversa não é seguir todo um rito de defesa de dissertação, como foi feito na época. Então, eu não vou ficar trazendo citações de autores, fulano disse isso, fulano disse aquilo. Eu peguei, pessoal, um aglomerado, digamos assim, fiz um resumão e vou trazer aqui para vocês, tá? Mas ao longo da dissertação, estas foram a base. E os autores mais utilizados são os que estão em maior destaque, que foram Chartier, Santaella, Lévy. Destes, a Santaella, a professora Santaella e o Procópio são brasileiros, Chartier e Lévy, franceses. E os tópicos que eu separei para nós conversarmos hoje, eles estão na historicidade do livro, aquele ponto que eu tratei antes, de como a evolução do que é conhecido por livro afetou a leitura, afetou as práticas, mas aí vamos estudar essas práticas de leitura, o que são essas práticas, como elas foram sendo desenvolvidas, e até para além do suporte, como movimentos sociais impactaram as práticas de leitura, e continuam impactando, e vamos conversar sobre a leitura digital. Porque, sim, leitura em e-book nada mais é do que uma leitura digital. É a leitura em tela, é a leitura em um dispositivo eletrônico. Sobre a historicidade do livro, eu trago aqui uma ideia de que... Deixa-me já avançar, e daí a gente pode
conversando com a tela cheia, tá? De que a evolução do livro, do que nós conhecemos no livro, nunca fugiu até então, eu posso vir até aqui, tá? Até os dias de hoje, tá? Ela não saiu dos 3 reinos da natureza: reino mineral, animal ou vegetal. As mudanças sempre ocorreram por ordem econômica ou natural, nunca fugiram dessa ordem. Nós começamos com tábulas de argila, 3.500 anos antes de Cristo. Tá? Há mais de 5.000 anos nós já escrevíamos em tábulas de argila. Só que as tábulas de argila apresentavam um sério problema. Elas ressecavam com muita facilidade. Primeiramente, não era fácil a escrita, você precisava molhar a argila para fazer a escrita. Após que ela secasse, a durabilidade daquela tábula de argila era baixa. Elas quebravam com facilidade. Ao ponto de que, se nós visitarmos museus, bibliotecas antigas, ainda mais bibliotecas europeias, com facilidade nós encontramos, não é tão fácil, tá? Mas com alguma facilidade nós encontramos ainda rolos de papiro, mas com muita dificuldade nós encontramos tábulas de argila, porque a durabilidade era precária. Elas eram extremamente impactadas pelo sol ou pela alta umidade. Então, economicamente ou naturalmente, essas tábulas de argila não estavam saciando as necessidades sociais de guarda da escrita. Daí, partimos do mundo mineral, do reino mineral, para o reino vegetal, onde na China, a partir de uma árvore, começou a ser desenvolvido algo muito parecido com o que nós temos como papel, mas era o papiro. Ele não é o papel, ele é muito similar, mas é o papiro. O papiro, ele por ser uma folha, ele era grande, enquanto a tábua de argila seguia um tamanho máximo, porque quanto maior ela fosse, ela quebrava com facilidade. O papiro já não tinha esse problema, ele era maleável, então ele era fácil de ser guardado sem ocupar tanto espaço, que era um outro problema da tábua de argila. Ela pesava 10, 15 quilos, você não podia colocar 20 tábuas de argila uma em cima da outra. Então, os rolos de papiro permitiram que você gerasse uma grande quantidade de papiro, de papel, vamos assim dizer, mas o papel era em papiro, e depois você enrolasse ele. E aí você gerava rolos de papiro fáceis de guardar. Só que, enquanto eu tinha uma tábula para ler, uma tábua, onde eu via somente o conteúdo já na frente, a partir do momento que nós passamos a enrolar o papiro, uma nova prática de leitura surgiu, que é o desenrolar. E o mais, e vocês podem fazer esse experimento em casa, enrolem uma folha impressa que tenha texto, enrolem ela e depois vão desenrolando e percebam que vocês não vão ver o texto que está por vir. Vocês não conseguem navegar pelo texto. Vocês não conseguem ir lá para a última página como o códice permite. Essa navegação que nós temos pelo texto foi surgir somente com a invenção do códice lá pelos anos 1300, entre o ano 1000 e 1300. Tá? 1500 vem a imprensa, que aí sim é a divulgação em massa do códice. Mas nós tínhamos sérios problemas com os rolos. Mas ainda falando do papiro, o papiro ele era importado da China, é uma árvore chinesa, asiática. E na Europa, com as dificuldades de navegação na época, e aí nós estamos falando na Idade Antiga, eles começaram a ter que procurar outros materiais que pudessem superar, ou substituir, melhor dizendo, a escassez do papiro. E nisso eles perceberam que o couro, tá? O couro de bodes, de ovelhas, poderiam servir também para registrar a escrita, tendo a mesma durabilidade, ou até maior durabilidade que o papiro, porque era um couro, e a maleabilidade de poder ainda enrolar aquela folha. Foi aí que surgiu o pergaminho. Pergaminho é uma versão do papiro, mas em couro animal. Vejam que nisso, num curto espaço de tempo, a humanidade saiu do reino mineral, passou pelo reino vegetal e passou a utilizar um reino animal. Nós utilizávamos couro de animais para registrar a escrita. Com o desenvolvimento social e econômico, percebeu que o couro era um material muito caro,
a China continuava, o mundo asiático continuava com papiro. Oi? Ah, tudo certo? Tá, já Sim, estou acho que vendo. foi alguém que sem querer abriu o Ah, não, microfone, professor perfeito, Marcelo. sem problema. Não, tranquilo. Mas daí eu já mudei a página aqui para ver vocês. Mas, então, foi desenvolvido o papel. O papel ele não foi descoberto, ele foi a partir de processos ao longo de décadas, de séculos, até que se constituiu o papel como nós conhecemos hoje. E o papel que nós conhecemos hoje, quando nós vemos num livro, ou o papel que nós compramos para impressora, ele é apenas um recorte, ele é um folho. Tá? Uma folha de papel, pessoal, ele é 8 vezes maior do que uma folha 4. Né? Você pegar uma folha 4, não, até uma folha 4 pode sim dizer, e você colocar ela em 8. Tá? Uma folha tradicional, como ela é produzida hoje, ela é 8 vezes maior do que uma folha 4, tá? Nós recortamos. E o dos livros, então, é menor ainda, tá? Mas então, nós passamos a ter a folha de papel. Essa folha de papel, por ter uma durabilidade, uma leveza maior que o couro, ela permitiu que nós pudéssemos colocar uma folha em cima da outra para a escrita e que nós pudéssemos permitir ao leitor ler lateralmente, de cima para baixo, mas virando páginas, navegando pelo texto. Ainda não era a ideia de codes como nós conhecemos, um livro com brochura, sabe, encadernado, mas já era um conjunto de folhas. E isso perdura até hoje. Nós temos o mercado editorial, ok, mas não foge dessa ideia. A ideia do livro ele perdura há muito tempo porque é extremamente funcional. Mas, a partir do século XX, nós vamos ter um desenvolvimento das tecnologias digitais. Não exatamente igual como nós temos hoje, mas a era do computador, a era da tela. Nós começamos a ter a entrada até mesmo da televisão em casa, ou seja, começamos a conviver com telas. E avançando, a era das mídias móveis, onde nós vamos ter o que o Chartier, e essa frase virá novamente, não é Chartier, Lévy chama de desterritorialização do texto, ou desterritorialização do conteúdo. Esse é o grande impacto que nós temos da era atual. Um conteúdo ele já não está mais preso ao seu suporte. Algo que nós vivenciamos por mais de 4.000 anos, ou por mais de 5.000 anos, essas mudanças são recentes. Então, se nós pegarmos do ano 3.500 até hoje, nós temos que pensar em 5.480 anos, nós passamos sempre com conteúdo vinculado ao seu suporte. Eu tenho o conteúdo deste livro, eu até posso ter outro exemplar igual, mas o conteúdo aqui está preso a ele. Se eu perder este livro, eu perco o conteúdo que está nele. Eu tenho que adquirir um novo objeto. Mas com a era das mídias móveis, nós já não temos mais isso. E isso falando do livro em si, mas se nós pensarmos hoje numa Netflix, para quem também é da minha época, que pegou as locadoras, nós tínhamos o filme no VHS ou no DVD. Se eu quisesse assistir aquele filme em outro local, eu tinha que pegar o DVD ou o VHS, botar na mochila ou na bolsa e levar para o lugar onde eu quisesse assistir, necessitando de um dispositivo, um leitor de DVD, um reprodutor de VHS, assim como hoje, se eu quiser assistir um filme da Netflix, eu tenho essa facilidade de eu não precisar pegar o filme, basta logar na minha conta e lá vai estar todos os filmes que eu assisto, até em que trecho eu parei uma determinada série, mas eu necessito ainda de um dispositivo. E esse dispositivo precisa estar num espaço de fluxo ou num espaço virtual, a gente vai tratar sobre isso, conectado à rede mundial de computadores, para que ele reconheça a minha conta, reconheça as minhas práticas de filme ou minhas práticas de leitura de livros e reconheça em que estágio eu estou na leitura daquele material. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que nós acabamos dentro da historicidade do livro, e essa é a grande evolução que nós vamos ter nas práticas de leitura do livro eletrônico, é com conteúdo vinculado ao objeto. Esse é o primeiro ponto que, de alguma forma, nós precisamos desmembrar. Nós precisamos tirar. Hoje, com os e-books, nós já não teremos mais o conteúdo vinculado ao objeto. A gente tem que pensar o que é texto e o que é o dispositivo de leitura. Tá? Isso é muito importante. Até mesmo porque isso vai impactar
amplamente as práticas, e isso também é outro ponto que a gente vai abordar mais para frente, em relação a software, a tipo de arquivo, as empresas, algo que eles chamam de ecossistema. E a imagem aqui mostra uma biblioteca, né, que pegou fogo, foi incendiada, conteúdo perdido. O conteúdo desse material se perdeu. Com a era digital, já não temos mais esse problema. Como falei para vocês, Levi vai tratar da desterritorialização do texto. Um texto que eu estou acessando no meu computador, eu posso acessar no meu celular, eu posso acessar no meu tablet, eu posso acessar no meu leitor de e-books, porque hoje nós temos dispositivos que são específicos para ler esse tipo de material, esse tipo de recurso. Então, o que nós podemos avançar, e obviamente, pessoal, de forma muito sucinta, é que a historicidade do livro nos permite entender que nós evoluímos socialmente e economicamente, ou melhor dizendo, a evolução do livro foi impactada por mudanças sociais e econômicas que mudaram o seu suporte, que mudaram o seu tipo de material e que tiveram impacto no seu suporte, como esse suporte foi afetando a prática de leitura em si. Mas aí a gente, quando foca nessa prática de leitura, na historicidade do livro, a gente está falando muito do suporte, a prática de leitura sendo impactada pelo suporte. Quando eu trago aqui as práticas de leitura, a gente vai começar a conversar também sobre as práticas para além do formato, e sim, e começar a colocar ela num âmbito social. Como falei para vocês, o formato do livro influencia na forma de ler, consequentemente nas práticas de leitura. Esse é um primeiro ponto. Nós podemos ver as imagens aqui. Opa! Aqui, nós vamos ter lá na Idade Média a leitura de um livro, dos primeiros códices, tá? Na Idade Média Antiga, ainda, ou baixa, né? Na Idade Média, que um livro, um códice, chegava a pesar até 70 quilos. Ou seja, a ideia, naquela época, sempre que me dizem, eu prefiro ler papel, eu prefiro ler o livro, sim. Você prefere ler um livro porque você tem a ideia de livro, esse daqui. Mas se você pegar um livro de 70 quilos, eu garanto que você vai preferir ler um dispositivo que é bem mais leve. Tá? Mas nós vamos ter a leitura em rolos de papiro, e vejam como a prática de leitura era diferente, lá na Idade Antiga. Com a Idade Média, nós vamos ter uma prática de leitura que permitia a navegação pelo texto, uma navegação analógica, mas é uma navegação sim, que avança até hoje, e essa prática de leitura no livro impresso, no códice, ela é muito antiga. E é por isso, talvez, que a sociedade, e não dá para dizer que há uma ruptura, e nenhuma alteração social ela é feita de forma abrupta. Ela é feita de forma transicional, ou seja, ao longo de gerações ela vai sendo alterada. Então, provavelmente nossos bisnetos ou tataranetos, eles terão outras práticas de leitura com os dispositivos móveis. Até porque o livro impresso que nós vemos aqui na Idade Média não é o mesmo livro impresso que nós vemos hoje, na Idade Pós-Moderna. Não é, é outro. O material é outro, ele está melhor adaptado às nossas práticas. E a ideia que a gente pensa na leitura digital, no e-book, quando a gente olha esses dispositivos e diz, não, eu nunca vou me adaptar a isso. Sim, porque não será esse mesmo dispositivo daqui a 30, 50 anos. Sabe, o que nós estamos vendo aqui com esses primeiros dispositivos de leitura eletrônica, e é fato, eles são os primeiros, por mais que se diga, o Kindle mesmo está na 10ª geração, mas ele existe há 15, 20 anos, pouquinho mais, há 25 anos. É pouco tempo diante do tamanho, do tempo e espaço que o livro impresso está e que foi sendo evoluído, desenvolvido. Mas se o formato impacta, nós também vamos ter questões sociais na prática de leitura. A primeira delas é uma leitura extensiva, oral e em grupo. Na Idade Média, principalmente, a taxa de analfabetismo era gigante. Apenas uma pequena parte da burguesia social sabia ler e escrever. Ou seja, era comum a reunião, e outra, né, o acesso a livros era escasso, apenas a burguesia. Então, a burguesia se reunia para que uma pessoa lesse livros
para o grupo. Era comum esta prática. Então, era uma leitura extensiva. O que eu quero dizer enquanto leitura extensiva? Era uma leitura que durava 1, 2, 3 horas. Não era uma leitura que se prendia tanto ao conteúdo, era uma prática social, né, de um grupo que estaria ali conversando sobre o conteúdo, oral e em grupo. Ou seja, era uma leitura em voz alta. Isso era comum na época. Com a invenção da imprensa em 1500 por Gutenberg, um alemão, aumentou a produção do livro. O livro deixou de ser, e pessoal, obviamente isso é um recorte, eu estou pulando muitos pontos aqui, mas aumentou consideravelmente a produção de livros. Os livros ainda eram de acesso à burguesia, tá? Mas eles já estavam em maior quantidade na sociedade, assim como já havia um maior letramento na sociedade, um maior número de pessoas que sabiam ler e escrever e fazer uso da leitura e da escrita. E com isso surge uma leitura intensiva, ou seja, uma leitura mais dedicada ao conteúdo, prestando atenção ao conteúdo, porque eu já não estava mais ouvindo uma pessoa ler para mim, ou eu não estava mais lendo para um grupo, o que me fazia ter uma leitura extensiva, apenas ler sem prestar tanta atenção. Agora é uma leitura intensiva. Eu leio de forma mais atenciosa aquele conteúdo. Eu tento memorizar aquele conteúdo. Eu tento criar conhecimento. O pessoal da educação não gosta muito desse termo, né? Criar conhecimento. Mas eu tento desenvolver, elaborar novos conhecimentos a partir do que eu li. Essa leitura intensiva era silenciosa e individual. Vejam que, por questões sociais e econômicas, uma nova prática de leitura emergiu na Idade Média. Essa leitura em casa, essa leitura silenciosa e individual. Com isso também nós tivemos práticas de escrita. Não só de autores, mas não sei se vocês já ouviram falar marginálias. Não é o tópico, a gente não vai abordar isso, mas podem pesquisar, não agora, mas pesquisem depois no Google. Marginálias são as anotações feitas na lateral. É comum hoje deixar essa lateral aqui vazia no livro, não sei se vocês veem bem, para que se faça anotações. E durante muitas décadas, hoje por questão comercial não se deixa uma marginalia tão grande, né? Porque senão o livro seria mais caro. Mas na Idade Média era comum os livros virem mais centralizados e deixar um bom espaço na lateral para que quem fosse ler o livro pudesse fazer anotações ali. Que não deixa de ser uma prática de leitura. Eu estou lendo e quero fazer anotações sobre o que eu estou lendo. Mas também é uma prática de escrita. Então, vejam como o desenvolvimento do livro, do Códice, foi elaborando e como impactos sociais e econômicos afetam as nossas práticas de leitura. E vão afetar com o livro eletrônico também. Com maior acesso aos livros e o surgimento das primeiras universidades, e isso... Obviamente, a primeira universidade é a Universidade de Bolonha, italiana, em 1088. Mas ela surge e o grande desenvolvimento das universidades na Europa, na Idade Média, vai surgir a partir de 1200, 1300. Mas com a ampliação das primeiras universidades, começou a ser criadas bibliotecas e a leitura extensiva individual vai emergir socialmente. Ou seja, eu vou ler muito, mas de forma individual. Muitas vezes nem prestando tanta atenção detalhadamente no texto. Mas indo para uma leitura, que nós vamos abordar isso também, uma leitura fragmentada. Que vocês já devem estar acostumados. O que é a leitura fragmentada? O professor indica a leitura do capítulo 6 do livro. Vocês vão lá, pegam o livro que o professor indicou e leem o capítulo 6. Isso é uma leitura fragmentada. Eu quebrei totalmente, eu gerei uma ruptura na ordem de leitura prevista pelo autor. Porque se eu escrevi o livro e entendi que aquele conteúdo do capítulo 6 vai estar depois do capítulo 5 e antes do capítulo 7, é porque penso eu, que sou o autor, que há uma relação linear de conteúdo. Olha, para mim seria bom que você lesse conteúdo 5, do capítulo 5, do 6 e do 7. Mas não, nós com a leitura extensiva individual, uma leitura para estudo, passamos a gerar uma leitura fragmentada dos textos.
Muitas vezes lendo só um capítulo específico, ou mais, muitas vezes lendo alguns parágrafos específicos. Quem nunca fez isso, que nós temos como uma leitura superficial? Não, vou dar uma lida por cima aqui para captar o que me interessa. Tá? Mas isso vai surgir com a ampliação de acesso aos livros. Essa leitura extensiva individual potencializou a leitura silenciosa na sociedade, que já vai surgir, como eu falei para vocês, com aquela leitura intensiva, tá? Em casa, com a burguesia a burguesia estando letrada e podendo adquirir livros, tendo maior acesso, mas agora com a ampliação dos livros, ali por 1.600, 1.700, nós vamos ter um grande acréscimo da leitura silenciosa. E talvez isso seja uma novidade para muitos, de que nem sempre a leitura foi feita de forma silenciosa. Era comum a leitura oral, a leitura em voz alta. Mesmo que ela fosse individual, ela era feita em voz alta. Algo que, com o tempo, foi sendo adquirido e que hoje é comum. Eu não vejo ninguém reclamando, não gosto de ler em forma silenciosa. Não, você consegue ler numa biblioteca sem ter que ficar ditando o livro. Você consegue fazer isso. Mas era uma prática de leitura até então pouco comum. E por que a leitura silenciosa ela é uma prática relativamente nova e que ela veio com o avanço social de acesso ao texto? Porque, e aqui para poder exemplificar eu vou usar a Times Square, a rua mais famosa de Nova York, uma das ruas mais famosas do mundo. Quando eu fui desenvolver essa defesa na dissertação, eu tive a ideia de vou pegar uma rua e mostrar como essa rua evoluiu ao longo dos séculos em relação ao acesso ao texto. E deu certo, eu consegui comprovar, foi uma bola dentro, digamos assim. Nós temos um leitor contemplativo no século XVIII, tá? Um leitor que tinha pouco acesso a conteúdos textuais. Na sociedade, eu não falo só no livro. E aqui é um exemplo da Times Square no século XVIII. Uma pessoa que andasse na rua naquela época, ela via poucas placas. Vejam, nós vamos ter uma placa, 2, 3, 4, não vou tomar tanto tempo procurando, mas vejam, são poucas placas. Então ele era um leitor contemplativo, ele podia contemplar os textos que estavam pela cidade. Dava tempo de ler tudo que estava em minha volta. Eu era um leitor contemplativo. Esses movimentos, avanços sociais também afetaram a leitura. Não há mais uma visão purista da leitura restrita à decifração de letras, sabe? A gente passa a ler o mundo que está em nossa volta. Ainda mais no século XX, onde nós vamos ter um leitor fragmentado. Tá? O leitor do mundo em movimento, ou o leitor fragmentado, ele aparece após a Revolução Industrial, com o surgimento dos grandes centros e da leitura na tela, como o cinema. O cinema nada mais é do que uma leitura na tela. Leitura não mais ligada à interpretação de textos, mas sim a diferentes tipos de linguagem, o rádio. E aí surge a leitura na tela, ou seja, o cinema. O cinema é que vai trazer a tela para nós. Tá? Aqui a imagem que está rodando para vocês é um trecho do primeiro filme exposto no cinema, tá? Que é A Viagem à Lua. Mas vamos nos prender aqui a Times Square de 1930, onde nós vamos ter um leitor fragmentado, que está começando a poder ler outras mídias, outros tipos de conteúdo, e até mesmo no âmbito social, já não dá mais para ser um leitor contemplativo. Vejam que a quantidade de texto disposto pela sociedade aumentou consideravelmente. Ou seja, o consumo de informação já naquela época já era alta. Estava disponível para alugar essa placa na época. Olha o comercial da Pepsi Cola. Tá? Ainda não tínhamos tela, mas nós tínhamos uma ampliação na visualização ou na comunicação textual. E partimos para o estágio que estamos hoje, que é o leitor imersivo. O leitor que faz uso da tela e das tecnologias para imergir em um espaço compartilhado de informação e aí em múltiplas mídias. E mais, agora, o texto que aparece, ele fica mudando, porque ele está numa tela, ele já não está mais num banner que tem dificuldade, que a troca de um banner naquela época
era feita a cada 1 mês, 2 meses. Aqui, a cada 3, 4 segundos, passa um novo texto para que eu leia. Daí, junto a isso, tem sons, tem imagens, vídeos. Então, vejo que na mesma rua, a Times Square pode nos mostrar como nós estamos consumindo informação, e não mais só textual, ao longo das décadas, ao longo do século, pode-se dizer. Mas é num curto espaço de tempo. E hoje nós temos o que é chamado um leitor imersivo, porque você faz parte dessa sociedade. Você consome a informação direto ou indiretamente e numa quantidade incapaz do nosso cérebro processar todos de uma vez. Então, pessoal, dadas as práticas de leitura e a evolução dessas práticas, a gente vai conversar sobre a leitura digital. Né? O Chartier ele vai trazer que a antiga oposição entre, de um lado, o livro, a escrita, a leitura, e de outro lado, a tela e a imagem é substituída por uma nova situação que propõe um novo suporte para a escrita e uma nova forma para o livro. A tela abraçou o conteúdo do livro. Só que o acesso à tela é limitado, porque senão a gente estaria apenas saindo do reino mineral para daí já não é mais um reino, mas para um mundo virtual, mas não teríamos o potencial que as novas mídias nos trazem. E aí que Pierre Levy, vai avançar sobre o que ele chama de cyberespaço, que é o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores, a internet, e as memórias permitidas. Pessoal, a conta na Netflix. Eu poder estar assistindo uma série na minha televisão, desligo a TV, vou pegar um ônibus, ligo o celular e sigo a série exatamente do mesmo minuto e segundo que eu parei em casa. Tá? Isso só é permitido graças à conexão, à interconexão mundial de computadores ou de dispositivos. O Levy tratava em 96 sobre isso, a gente tem que estar atento. Há 25 anos, né, ele já abordava isso, e a memória dos computadores, a capacidade de guardar as informações individuais. Mas, dito isto, pessoal, a gente vai começar a conversar sobre a pesquisa em si e agora avançar. Tá? Eu sei que eu tenho aí mais 12 minutos, eu falo bastante, tá? Talvez eu use 20, peço a paciência de vocês, mas não vou passar disso, tá? Quando foi feita a pesquisa, pessoal, e como ela foi feita, né? Aqui, deixa eu avançar para vocês. Eu selecionei ao todo 25 artigos, foram mais do que isso, mas o que ficaram para pesquisa. Eu li todos esses artigos e eu ia fragmentando as frases desses artigos que abordavam a leitura em e-books. Tudo. Não importava o que tratava, eu tirava o texto, eu copiava o texto para uma planilha, digamos assim. Depois disso, eu gerei 500 e tantas linhas diferentes dos 25 artigos. Não importava se era do artigo 1 ou o artigo 25, eu tinha em linhas, e eu comecei a ler essas frases soltas e pensando, essa frase aqui do artigo 3 é muito similar a essa frase do artigo 17. Vou juntar elas e deixar separadas. Isso nós chamamos de categorização, perdão. A fragmentação é a unitarização. Eu comecei a categorizar esses trechos. Depois que eu categorizei eles, eu passei a analisar, e eu percebi que esses conjuntos de textos me geravam indicadores, temas principais. E os indicadores que emergiram foi nas leituras de e-book, questão de áudio, plataforma, pesquisa, como pesquisar o conteúdo dentro do livro, leitura interativa, durabilidade e o impacto ambiental. Desses indicadores, eu comecei a dizer, esses indicadores possuem como subcategorias hipermídias, conectividade, leitura para estudo ou lazer ou economia. E ao chegar nas categorias, a interatividade, propósito de leitura e a sustentabilidade. E já dou um spoiler, a resposta para a pergunta de pesquisa, como se constituem as práticas de leitura no livro eletrônico, está aqui nas categorias. Vai se constituir a partir da interatividade, do propósito de leitura, o porquê que eu vou ler um e-book impacta a minha prática, e a sustentabilidade econômica, social ou ambiental. Antes de avançar para a análise em si, só para mencionar para vocês que eu já tinha tratado antes, os artigos divididos por países, teve forte predomínio americano, 3 artigos finlandês, 2 artigos chineses
e alguns outros países com publicação, como Catar, Nova Zelândia, Israel, Escócia, Coreia do Sul e Índia. E não teve artigo brasileiro. Tá? Não tivemos pesquisas brasileiras que contribuíssem para poder analisar as práticas de leitura no livro eletrônico. Isso na época, em 2016, tá? Mas as categorias emergentes que permitem responder à questão de como se constitui é a interatividade, propósito de leitura e a sustentabilidade. Mas, como a ideia não é falar a constituição da prática, mas falar das práticas de leitura em si, o que eu vou focar para conversar com vocês é as subcategorias, porque aqui está a prática de leitura no livro eletrônico, a questão das hipermídias, da conectividade, da leitura para estudo ou lazer, que é o propósito de leitura, e a questão econômica, tá? Que pode ser a sustentabilidade. Em relação às hipermídias, pessoal, dentro dos e-books, tá? Se o hiperlink no livro eletrônico proporciona uma prática de leitura extensiva, o mesmo pode prejudicar essa experiência, tá? Porque nós não estamos acostumados a navegar entre textos, a quebrar essa linearidade, essa autoridade do autor. Até então, nós pensávamos, eu posso ir direto para o capítulo 6. Mas vocês já pensaram que eu poderia, dentro do livro, de um texto, tá? Dentro do conteúdo de um livro, ser direcionado para outro livro? Isso é a possibilidade de hiperlinks, de conexão. E até os hiperlinks é o mais tradicional que nós temos, é uma hipermídia mais tradicional. E ela impacta a não linearidade do texto. Isso é uma ruptura de prática de leitura, do impresso radical. Por quê? Se até então eu tinha o conteúdo vinculado ao objeto, isso acabou. Eu posso estar lendo o livro A e ser direcionado para o livro B e seguir lendo o livro B. Isso, obviamente, numa tela, um livro eletrônico. Eu consigo fazer isso. Ou melhor, ao menos é possível que isso seja feito. Nós temos limitações tecnológicas, comerciais, que não permitem. Tá? O fato é também, em relação às hipermídias, e esse ponto sim é muito importante, que é a chamada hibridização de mídias. O que é isso? É idealizar a hipermídia no livro eletrônico, tendo a noção de que o conteúdo flui entre as diferentes mídias. Livro eletrônico não é só texto, ou não era para ser apenas texto. Infelizmente, aqui eu quero mostrar para vocês uma navegação, e não é uma crítica, tá? Hoje nós temos diferentes serviços de e-books, tá? Acredito que vocês estejam vendo a minha tela, né? Nós temos aqui o Kindle, e é o que eu utilizo, e aqui eu tenho o Kindle no computador, a leitura de Kindle online, tá? E aqui é um dispositivo, o dispositivo que eu estou lendo aqui é no meu computador, onde eu posso abrir um livro. E vocês viram que para abrir o livro, eu fui lá embaixo e cliquei, e olha ele me dando um aviso, ó, sincronizar com a última página lida, porque ele está me indicando que esse livro está aberto em outro dispositivo. Porque ele gerou um ecossistema. A gente não vai falar sobre isso agora, tá? Mas isso daqui, a gente pode avançar e entender que ele vai me trazer hiperlinks. Isso aqui é uma hipermídia, ó, eu posso ir direto no capítulo 5 sem ter que ficar procurando no livro onde está. Isso é uma facilidade do livro eletrônico. Também posso fazer anotações no livro, fazer destaques, e deu. Ainda é limitado. Eu poderia ouvir este livro. Eu poderia assistir um vídeo do autor dentro deste livro, e aí sim seria a hibridização de mídias. Infelizmente, o mercado editorial está fazendo apenas uma digitalização do livro. E isso serve para Kindle. Outras bases de e-books, como a BV, a Biblioteca Virtual Pearson, ou a minha biblioteca, que são bases proprietárias assinadas pela UNO Chapecó, também elas disponibilizam o texto. Máximo hiperlinks no sumário. Tá? Mas nós poderíamos ter outros avanços. Isso muito pelo software, que não permite a hibridização de outras mídias, nem o Kindle Online, ou às vezes pelo dispositivo mesmo, que tenha determinada limitação. Deixa eu voltar aqui aos slides. Em relação à conectividade, né? A ideia é que tenha operações interativas no e-book. A ideia de diferentes dispositivos,
compartilhamento de livros, e isso é o principal. O compartilhamento, pessoal, não é compartilhar. Estou lendo o livro tal no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Isso não é compartilhar o livro. É poder compartilhar conteúdo. É ter uma quebra de ideia de que o conteúdo está preso àquele dispositivo. É eu poder tirar aquele conteúdo e mandar para a Caroline. Caroline, olha que interessante que eu estou lendo agora. E ela recebe no celular dela ou no dispositivo dela. E há leitura em diferentes dispositivos. Pessoal, aqui, deixa eu mostrar o que eu separei para vocês. Deixa eu me ligar aqui. Aqui e aqui. Eu vou deixar aqui, deixa-me voltar à sua biblioteca. Eu vou mostrar para vocês um ecossistema Kindle, né? Ele é fechado no ecossistema do Kindle, mas é um bom exemplo para poder mostrar para vocês. Deixa eu me alterar aqui para visualizar vocês. E deixe-me... quem estiver me vendo, talvez eu pare a apresentação aqui e depois eu retome ela. Tá? Porque daí eu sei que eu fico maior. Isso daqui. Assim como nós estávamos vendo aqui um livro do Kindle, tá? No meu computador, eu consigo, hoje, em 3 dispositivos diferentes, o mesmo livro. Eu posso ter um leitor Kindle, que é preparado ou estruturado para receber e-books. Eu posso ter o aplicativo Kindle no meu celular e abrir aquele mesmo livro. Ou eu posso ter um tablet da Amazon também. Talvez ninguém conheça que a Amazon tenha tablet, tá? Porque foi um fracasso. A Amazon também criou um celular, foi um fracasso. Ambos indicando, talvez vocês demorem aqui a visualizar, não visualizem bem, mas dando aquele mesmo recado de que o livro está aberto em outro dispositivo. Ó. Porque eu estou abrindo o mesmo livro com a mesma conta e ele quer dizer, olha, se você quiser continuar da mesma página, você pode. Tá? Essa quebra é um ganho que nós temos. Se eu esquecesse um destes livros em casa, eu não ia mais ler eles. Eu ia ter que procurar em outra biblioteca, outra pessoa que tivesse. Hoje não. Eu tenho uma liberdade, o conteúdo não está mais preso ao dispositivo. E quando eu falo conteúdo, não é apenas o conteúdo, a minha leitura, as minhas anotações não está mais presa. Obviamente que cada dispositivo vai trazer limitações ou software. Por exemplo, esse tablet, ele me permite selecionar um conteúdo e eu posso pesquisar na Wikipédia. Óbvio, ele não encontrou nada, porque não... Aqui, ó, se eu pegar bacteriológico, ele vai. Aqui. Deixa-me só ajustar isso daqui. Ó. E ele foi lá no dicionário, ó. Isso daqui é um ganho de práticas de leitura. E aí já começa a ficar melhor do que o livro impresso. Porque realmente dizer, eu prefiro ler o papel, óbvio, quando a gente está acostumado a ler aquele PDF que não tem nada, nenhuma função de leitura digital, eu também prefiro o papel. Mas se eu começo a ter uma leitura em tela que me oferece serviços que outros não me oferecem, como poder pesquisar o que é bacteriológica. Opa, deixa eu me mostrar aqui. Ó. Eu poderia pesquisar. Eu posso copiar, eu posso compartilhar. Em alguns textos, eu posso aqui alterar o dicionário e pedir para ele fazer uma tradução e ouvir. Tá? Deixa eu ver se ele vai colocar aqui. Aqui, ó. Traduzir, ó, do português para o espanhol, ó. Vamos ver se vai. Não, o volume está baixo, só deixa eu aumentar o volume. Aqui, ó. Bacteriológico. Chegaram a ouvir? É um português de Portugal, né? Bacteriológico. É. Então, são serviços de conectividade, tá, de hipermídias disponibilizadas. Ainda há muito a avançar? Mas a Amazon é um bom exemplo, o Kindle é um bom exemplo. Tá? Mas deixe-me voltar aqui à apresentação. Carol, sei que já são 11 horas, posso passar 10 minutinhos? Pode sim, professor, fica à vontade. Perfeito. Deixe-me voltar à apresentação.
Só. Está compartilhando a tela? Agora está. Então, a ideia de operações interativas, diferentes dispositivos, compartilhamento, né? E duplicou ali diferentes dispositivos, e diferentes aplicativos, tá? Isso é um ponto importante, porque a gente vai tratar agora, permite a conectividade. E a conectividade, ainda que eu tenha mostrado aqui funções que todo mundo fica, pô, legal, então há conectividade? Não. A conectividade é um dos maiores problemas dos livros eletrônicos, por uma questão comercial. Pessoal, todo mundo conhece PDF. Se surge um arquivo do Word, todo mundo sabe abrir e ler um arquivo no Word. Ninguém tem dificuldade em ler um arquivo do Word. Não, né? A gente sabe como manusear um livro do Word. Um livro, né? Um texto no Word. É difícil ter livro no Word, mas poderia ter. Ele é apenas um formato de texto. O PDF a gente está familiarizado a abrir e ficar rolando para baixo, a dar zoom, a tirar zoom. Mas o EPUB, alguém conhece? Menos pessoas. Mas ele já é conhecido. Ele é um formato de texto também, mas dedicado a um e-book. Ele é dedicado a poder receber essas conectividades. E ele é gratuito. Essa é a ideia. É a ideia que ele seja aberto. Tanto o software de leitura quanto o arquivo em si. Por que eu falo software de leitura? Para ler um PDF, não sei se alguém já passou por essa questão em casa, de formatar o computador, daí não instalou nada, tenta abrir um arquivo PDF e não abre. Porque tu não tem um software de leitura do PDF. Ou tu tentar abrir um arquivo do Word e ele diz, olha, tu não tem o pacote Office instalado ou algum software que faça leitura. Isso é comum, tu precisa. E o EPUB também, ele tem softwares ou dispositivos que fazem a leitura do EPUB. E o EPUB, o PDF e o .doc ainda são formatos amplamente divulgados nos dispositivos. Todo mundo consegue abrir o PDF no seu celular. Não tem dificuldade. Todo mundo consegue abrir um documento do Word no seu celular. Não é difícil, a gente não tem essa dificuldade. A gente está familiarizado com isso. O fato é, e até mesmo uma rápida pesquisa no Google Imagens permite mostrar que, ok, o mundo sabe o que é. Eu fiz pesquisas PDF, EPUB, DOC, e esses são os formatos. Legal. Pergunto, vocês já ouviram falar do formato .mob? Alguém conhece? Se pesquisar... Eu não conheço. Oi? Eu não conheço. A Clarissa conhece, tá? A Clarissa já tem a resposta para dar. Se a gente jogar mob no Google, assim como eu joguei PDF, como eu joguei doc, como eu joguei EPUB, apareceu os logos, aparece o carro. Não aparece nada de arquivo. Porque mob, pessoal, ele é o formato de e-books da Amazon. Ele é um formato proprietário. Tá? Eles chamam isso de gerenciamento de direitos autorais, ou DRM, tá? Que é uma gestão de direitos autorais, é uma tecnologia que visa proteger essas mídias. Tá? O objetivo do DRM é coibir a pirataria para que o conteúdo digital produzido por uma pessoa ou empresa não seja copiado e distribuído indiscriminadamente. Questões econômicas que impactam a conectividade dos e-books. Algo que eles não conseguiram fazer com o livro impresso. Ora, eu tenho esse livro e quero emprestar para Carol? Pega, Carol. Não precisa comprar esse livro, pega. Quem faz isso com maestria? As bibliotecas. A biblioteca é uma comunista, ela é anticapitalista. A biblioteca ela criou um sistema que ela fica emprestando de graça algo que é vendido. As bibliotecas emprestam livros impressos. E a Amazon, e entre outras, elas não têm interesse no empréstimo de e-books. Pelo menos não deliberadamente. Se for dentro do ecossistema deles que você pague, ok. Tem prós e contras, obviamente. Eles desenvolvem produtos, eles precisam ter recurso para isso. Mas também precisa mandar o seu proprietário para o espaço, enfim. Mas o fato é, pessoal, que a Amazon ela tem um universo fechado. O conteúdo dos e-books do Kindle são em formato proprietário, formato fechado, e eles só funcionam em dispositivos ou softwares da Amazon. O meu celular não é da Amazon, ele é Samsung. Mas eu tive que instalar o aplicativo Kindle para poder ler os meus e-books do Kindle. Assim como eu consigo ler porque eu tenho
aparelho chamado Kindle, leitor da Amazon, e um tablet da Amazon. Isso aqui ninguém conhece, mas existe, tá? É um tablet da Amazon, foi um fracasso. Então, o que eles têm com isso? Tá? A Amazon tenta criar algo que a Apple fez com maestria, que é chamado ecossistema. Eu não uso Apple, mas quem usa a Apple está muito familiarizado com a ideia de se eu uso o celular da Apple, o celular vai melhor se conectar se for um MacBook. Ele vai melhor se conectar se eu tiver um iPad. Os fones sem fio seria melhor conectados se forem os AirPods. Ou seja, tudo funciona melhor se for da mesma empresa. Vocês percebem isso? Numa ideia de sociedade digital, de conectividade, está todo mundo conectado. Não está todo mundo tão conectado assim. Todo mundo da Apple está conectado, todo mundo da Samsung está conectado, todo mundo da Amazon está conectado. Todo mundo da internet aqui está conectado. Mas quem usa Deep Web não está na mesma internet que nós. Quem está conectado na internet da China não está na mesma internet que nós. Tanto que eles têm várias restrições de acesso. Se a gente marcasse essa reunião agora com pessoas que estão na China, por estarmos usando um serviço do Google, eles não teriam acesso. Não temos limitações econômicas aqui, políticas, sociais. Eu diria políticas sendo questões sociais. Então, a ideia de ecossistema. A Apple tenta replicar essa ideia que a Apple conseguiu com maestria com o seu ecossistema. Sim, eles têm o leitor Kindle, eles têm o tablet Kindle, e para quem não sabe, eles criaram há alguns anos o celular, o Fire Phone. Um fracasso. Ninguém usa, eu não conheço uma pessoa no Brasil que tem esse celular, mas eles criaram, porque a ideia deles era ter o máximo de dispositivos no bolso, digamos assim, ou na bolsa das pessoas. Tentar ter este domínio. Aí a gente pode entrar na questão de coleta de dados e uso desses dados, né? Por que eles querem o dispositivo deles, o software deles? Porque daí só eles que acessam esses dados. Mas aí é questão para outro ponto. Então, o fato, pessoal, que eu trago aqui é que não existe uma prática de leitura digital. A prática de leitura digital ela está sendo impactada por aplicativos, por softwares, por empresas. Então, o primeiro ponto, quando eu falo sobre leitura de e-book, o primeiro conhecimento que vocês precisam ter é o que eu estou lendo. E eu não estou falando do conteúdo. Algo que nós nunca pensamos num livro. Eu digo para vocês, quando vocês pegam um livro impresso para ler, vocês ficam pensando, como é que eu vou ler esse livro? Alguém fica, como é que eu leio esse livro? Não. Não importa se é um livrinho desse tamanho, ou se é... Os bibliotecários vão gostar agora que eu vou mostrar, ou se é esse livro aqui. Mas eu pergunto a vocês, não são práticas diferentes? A gente não está acostumado a pensar nisso, porque é tão fácil, mas não é igual. Esse livro aqui eu pego com as duas mãos. Eu posso pegar ele só com uma, eu fico aqui, só com uma mão, seguro com o dedo aqui, Isso é prática de leitura, tá? E tô lendo. Vou folhear ele, folhei, tô lendo. Esse livro eu posso pôr no bolso, na bolsa, na mochila e levar para cima e para baixo. Como é que eu vou ler esse livro aqui, então? Eu leio igual? Eu leio com uma mão? Eu não leio com uma mão. Se ficar com uma mão, eu não vou conseguir. Esse livro é bom ler na mesa, sobre uma mesa, sabe? Se não é um livro que eu fico aqui na frente da TV assim. Deveriam, viu? É um código de catalogação, da formação dos catálogos das bibliotecas. Mas é um livro muito grande. O tamanho dos livros... Exatamente, com bastante concentração. O tamanho do livro influencia a prática de leitura. Mas a gente está tão acostumado com isso que a gente não reclama. Mas, quando a gente cai em duas bases de e-books diferentes, por exemplo, a biblioteca virtual e a minha biblioteca, são e-books, são livros, só que são diferentes. Para pesquisar um livro aqui é em cima. Aqui não. Aqui até em cima também não é, é lá no canto. Isso daqui, as pesquisas americanas mostraram que gera uma perda de tempo de aprendizagem. Por exemplo, eu quero aprender sobre o conteúdo desse livro. Quanto tempo eu demoro para acessar o conteúdo desse livro?
segundos. Estou acessando já. Por quê? Eu não fiquei, como é que eu abro esse livro? Eu não sei como que eu abro esse livro. Não, eu já sei. Mesmo que ele seja menor, eu sei que é assim. Mas se eu pegar um mangá, e eu nunca li um mangá, talvez eu passe dificuldade, porque eu vou abrir de frente para trás e vou descobrir que mangá é de trás para frente. Outra prática. E no e-book é a mesma coisa. O que eu estou lendo? Bom, eu estou lendo na minha biblioteca. Ela funciona de outra forma, a plataforma é diferente. Acessar o conteúdo dela é diferente do que é a biblioteca virtual, do que é o Kindle. Tá? Então, eu não consigo. Terminei de ler esse livro no Kindle. Vou ler ele na BV Pearson. Não rola. Questões econômicas. Eles não permitem. Não há essa interoperabilidade, essa conectividade entre diferentes plataformas. Mas isso o pessoal reclama nos livros, mas ninguém reclama no Spotify e Deezer. Ninguém reclama que estava assistindo uma série, Friends, por exemplo, que estava na Netflix e foi para HBO Max. Mudou. Se tu não assinar HBO Max, tu não vai assistir Friends. Então, entendam que não existe mais uma prática de leitura digital, de acesso digital. Nós estamos, sim, fechados em ecossistemas. Sabe? Que seja de som, de vídeo ou de texto. E isso é uma questão mercadológica. E as empresas de tecnologia estão tentando fechar isso ao máximo. E o próprio Google, né? Também, com serviço de Gmail, com Meet. Eles tentam, usem os nossos serviços, venham para cá. E as ferramentas na leitura? As ferramentas elas vão ter impacto nas ações de leitura, nas funcionalidades em diferentes plataformas. Uma questão que eu trago, e até porque a imagem aqui, eu já deixei essa imagem proposital, a ideia de que um livro de matemática, um e-book de matemática, sempre que a gente pensa num e-book, a gente pensa em texto. 99% dos casos. Eu, pelo menos, sempre estou fechado num texto. O Marcelo falou e-book é um texto. Mas até pode ter um áudio, pode ter um vídeo, né, pelo que ele falou, mas é um texto. E se for um livro de matemática, de engenharia civil, na área da edificação, é livro, ele vai estar em e-book. Quais são as ferramentas que ele requer? Ele pode ter uma calculadora dentro do livro. Ele pode ter vídeos gravados do professor. Ele pode ter perguntas e respostas, exercícios, dentro do livro. Então, para quem trabalha na área da educação, pensem que os livros didáticos eles já poderiam vir em e-book, os alunos teriam que ter dispositivos, e dali ser um complemento com o professor, onde o aluno lê o conteúdo, ao final dele resolve as atividades no mesmo livro, e o professor já recebe no seu dispositivo, o aluno Marcelo acaba de resolver as questões do capítulo 2. Ver as respostas e avaliar. E daí o Marcelo avalia, manda a nota para o aluno. Posso até gravar um vídeo, aluno fulano, olha, foi muito bem nisso. E ele recebe lá no livro dele. Isso tudo estaria dentro do livro. A gente não está saindo do livro. Ainda é um livro. Tá? Não é a ideia do livro que a gente tem. Não é mais um livro digitalizado. Aí é uma nova concepção de livro. Com novas funcionalidades. Porque nós permitimos isso. O fato é que, por questões mercadológicas, nós não avançamos para isso. Os e-books estão mera digitalização do texto. Tá? Por questões... E isso o Procópio, Ednei Procópio, ele tem bons livros sobre e-books, é brasileiro, e ele atuou no mercado editorial, ele é muito crítico nesse sentido de que é a mera digitalização. É apenas para que tu possa ler na tela. Mas nada mais, a gente não vai te prestar nenhum serviço a mais sobre isso. E a questão das diferentes plataformas, de poder acessar, então, essas ferramentas. E aí, poderia avançar, eu separei alguns pontos para anotar, mas só vou destacar uma aqui, que vem até do Procópio, né? Que nem todas as funcionalidades disponibilizadas como ferramentas são utilizadas pelos leitores ou fomentam uma melhor prática de leitura, tá? O Procópio afirma que a simples digitalização dos atos de leitura existentes no impresso não vai representar uma eficácia no livro eletrônico. Então saibam, pessoal, que quando vocês dizem que eu não gosto de ler na tela, a culpa está mais nas empresas do que em vocês. Porque eles não estão preparando o e-book para ser um formato agradável de leitura. Ainda.
isso eu digo, espera. Talvez daqui a 50 anos, que a ideia de e-book que nós tenhamos seja totalmente diferente dessa, seja uma evolução para melhor. E que vai ser melhor adaptada, sabe? E nós estamos vivendo a transição. É o surgimento do Códice, daquele livro de 70 quilos. Talvez as pessoas também reclamavam, o papiro era muito melhor, era mais leve. O papiro eu podia guardar facilmente aqui em casa. O Códice agora de 70 quilos, onde que eu boto isso daqui? Sabe? Então pensem que é uma questão de evolução. E junto com isso, o propósito de leitura. A leitura para estudo, ela vai promover um acesso diferente ao e-book. Porque ela vai ser uma leitura extensiva ou intensiva, de longo tempo. Eu não falei a leitura de lazer ainda, vou falar, tá? Sobre literatura, por exemplo. A leitura para estudo, ela vai trazer uma leitura extensiva ou intensiva e imersiva no texto, e que com isso ela vai exigir ferramentas diferentes do que ser uma leitura de lazer. Como falei para vocês, a ideia de uma leitura que vai exigir para estudo, ela vai poder exigir um dicionário, um tradutor, uma calculadora, um vídeo explicativo, um contato com o autor ou com o professor que indicou a leitura. Então, eu separei até um texto aqui que é o fato da leitura para estudo exigir do aluno maior concentração e tempo de contato com a tela digital permite a relação entre a leitura para estudo no livro eletrônico e a leitura intensiva. Então, a leitura intensiva, que surge lá no século XVIII, com o livro impresso, era dada com poucos livros, mas apoiada sobre a atenção e memorização do texto lido. Agora, nós temos que memorizar o texto para estudo e ainda temos acesso a 50 tipos de livros, 50 livros diferentes com o mesmo conteúdo, porque é fácil publicar um livro hoje. E até bem para um lado ruim, que são as editoras predatórias, mas é outro ponto. Todavia, o livro eletrônico também o leitor do livro eletrônico também pode fazer uma leitura imersiva, dada a quantidade de mídias disponíveis para acesso dentro de um conteúdo, bem como ferramentas de auxílio à leitura, que aí deveria ter, não quer dizer que todas tenham. Já a leitura de lazer, ela vai gerar uma outra prática, porque é uma leitura mais midiática, totalmente. Uma leitura de lazer, e aqui vamos falar de literatura. Eu estou lendo uma literatura, por exemplo, eu estou lendo um livro que recordo posso tratar é As Travessuras da Menina Má, do peruano Vargas Llosa. Ele faz uma bela descrição, e Vargas Llosa, ainda que ele seja radicado na Espanha, ele descreve muito em seus livros a vida cotidiana em Lima, na capital do Peru, mais precisamente no bairro onde ele criou, que é chamado Miraflores. Então ele faz toda uma descrição na abertura, que o Ricardito, a personagem do livro, mora em Miraflores. Na infância, ele descreve toda a Miraflores da década de 60, o bairro Miraflores. Se eu estiver lendo isso num e-book preocupado com a questão midiática, eu poderia clicar em hiperlinks e ver fotos do bairro na época. Sabe? Eu poderia navegar, se me indica o nome de uma rua, eu poderia abrir o Google Street View e poder navegar por aquela rua. Se eu estiver lendo um livro que traz um contexto histórico, eu poderia clicar naquele link ou naquele conteúdo e poder navegar por textos de história que tratam sobre aquele acontecimento, ou seja, saindo da ficção e indo navegar num texto histórico. Ainda que a leitura de lazer seja superficial, e essa leitura superficial me permite essa navegabilidade entre outros textos, ela não é proposta nos livros eletrônicos. E aí cai essa crítica, ou vem essa crítica que nós temos em torno do livro eletrônico. Eu prefiro o impresso. Sim, não é ofertado nada além da tela. E a ideia de diferentes dispositivos, a ideia de começar lendo no meu tablet, acabou a bateria, o tablet é um leitor, terminou a bateria, pego o tablet e sigo lendo do mesmo ponto. Então a leitura de lazer, ela foca muito mais do que a leitura de estudo na ideia de diferentes dispositivos, porque eu preciso dar continuidade a uma leitura que dificilmente ela é feita em um único momento. E já encaminhando para o final, falamos da sustentabilidade econômica. Eu não vou falar da sustentabilidade social, porque ela não emergiu na pesquisa feita, mas econômica sim. Um dos pontos que nos emergem ao uso do e-book, e aí gostem ou não, é a sustentabilidade econômica. Eu já comprei e-books porque eu precisava dele na hora. Sabe? Um exemplo é um e-book americano, que eu comprei ele recém-lançado.
Este e-book aqui. Este e-book aqui, ele nunca foi publicado no Brasil, tá? O Making the Move to RDA. Ele nunca foi publicado no Brasil. Eu teria dificuldade em comprá-lo e que ele chegasse na época rapidamente para mim. Eu acessei ele nos mesmos minutos que eu comprei. Eu comprei ele, foi só o tempo de fazer download e eu tive acesso a um conteúdo americano, norte-americano, sabe, que demoraria meses a chegar no Brasil, com taxas de importação. Não, o livro até não está sendo mais taxado, ainda bem, né? Mas com taxas, sabe, demora para acesso. E não, hoje eu consigo acessá-lo. Mas eu consigo acessá-lo, ele em inglês, e no meu dispositivo mandar fazer a tradução para português. Ou seja, o acesso ao livro on demand, isso vai ser uma evolução. Sabe? Isso é um ganho, e isso vai favorecer o livro eletrônico na questão da sustentabilidade econômica frente ao livro impresso. Mas o perfil do consumidor está mudando. Não dá para a gente pensar que o mundo é a nossa cabeça ou o nosso perfil. Está vindo aí uma gurizada de 10, 12 anos, ou é comum a gente já pegar crianças de 3, 4 anos, que tu mostra uma tela desligada, ele já fica mexendo na tela. E a gente fica, ai, nossa, como ele é inteligente. A gente tem um dotado aqui. Deixa eu falar, turma. Todas as crianças estão fazendo isso, tá? Ele não é superdotado, mas todas as crianças já pegam a tela porque já estão familiarizadas. Estes nativos digitais que já estão aí, essa gurizada de 20 anos, não sabe o que é o mundo sem internet, sem um celular no bolso. Eles não conheceram este mundo, sabe? Então o perfil do consumidor está mudando e mais, a matéria-prima do livro vai acabar. A gente não pode, assim como o carbono nos automóveis está acabando, a gente não vai poder continuar emitindo, o papel também. A gente não vai mais poder continuar. Eucalipto, que gera o papel que a gente usa hoje, é uma das árvores que mais utiliza recursos hídricos. E isso vai impactar uma hora o mundo vai ter que olhar e dizer, peraí, o que a gente está fazendo com tanto livro aqui? Sabe? Então, sim, a sustentabilidade econômica vai favorecer as leituras do livro eletrônico. E aí, gostem ou não. O que a gente espera é que o livro tenha sido melhorado até lá. Opa, aqui. Eu saí só um minutinho. E a sustentabilidade ambiental, a questão dos recursos naturais e a própria utilização do papel, que eu já acabei falando na sustentabilidade econômica, porque impacta também. Não adianta dizer que os governantes vão estar olhando a sustentabilidade ambiental. Eles olham a sustentabilidade ambiental quando ela bate na econômica. Tá? Quando você vai ter um prejuízo financeiro, é que eles vão olhar isso. Por fim, pessoal, e já pedi um desculpa aí que me passei meia hora da apresentação, mencionar que as práticas de leitura no livro eletrônico se constituem a partir da pesquisa que foi feita pela interatividade, pelo propósito de leitura e pela sustentabilidade, mas que dentro dessas constituições nós encontramos as práticas em si. E eu acho que ao longo da nossa conversa, eu pude mostrando para vocês algumas práticas existentes, algumas que deveriam existir, e como elas impactam a sociedade, foram impactando a leitura no impresso mesmo, e até o entendimento de que a gente não lê só livro, nós lemos o mundo em nossa volta, ainda mais na sociedade da informação, onde a informação faz parte do contexto que nós estamos inseridos. Então, isso é um ponto importante. Junto a isso, a navegabilidade entre diferentes textos, proporcionado pelo hiperlink. O hiperlink é a maior revolução que nós temos hoje. O hiperlink é o que dá o acesso a um site, é o que me permite sair de uma página para outra. O hiperlink torna-se uma prática de leitura essencial para o livro eletrônico. Esse é o básico. Sabe? O hiperlink é o básico no livro eletrônico. E a leitura de hipermídias, como áudio e vídeo, pelos leitores de livros eletrônicos, também é uma prática de leitura apontada nos resultados. E isso precisa avançar. Encerrando, o ingresso do livro eletrônico nas escolas também é um caminho a ser pesquisado, pessoal. Isso não há pesquisa sobre a aplicação, nem estudo de caso e nem pesquisas teóricas, que olhem como as crianças estão se relacionando com o livro eletrônico. Porque, novamente, não é falar livro eletrônico, é falar qual ecossistema de livro eletrônico a tua biblioteca utiliza e como as crianças e os professores, a comunidade escolar, se adapta àquele ecossistema de livros eletrônicos. E o livro eletrônico pode ser economicamente viável para uma política educacional. Para quem atua com educação sabe a quantidade de livros, o livro-texto que nós recebemos e como depois aquilo tem que ser jogado fora. E sim, conteúdo vence. A gente tem que perder, e muito cuidado que eu vou falar, mas eu tenho um grande amor pelos livros, ainda mais os meus, mas
aquela ideia de que livro não é descartado. Não, livro, infelizmente, no sistema capitalista, ele é apenas mais um produto. E a gente gera em abundância. E às vezes o conteúdo vence, ele tem que ser descartado. O correto é ser reciclado, né, para a gente reutilizar aquele papel. Mas vejam que o livro-texto, que é um conteúdo que vence com um curto espaço de tempo, ele poderia ser substituído numa política educacional pelo livro eletrônico, com conteúdo midiático, com interatividade, já trazendo o livro para o contexto social que as crianças estão. Obviamente, tem questões sociais, tem as pessoas que estão excluídas digitalmente, mas uma política educacional com livro eletrônico ia aproximar estas pessoas, este aluno que está excluído digitalmente, para uma sociedade digital. Assim como a invenção da imprensa não produziu imediatamente novas maneiras de ler, Chartier é que disse isso, eu digo que o livro eletrônico ainda se encontra em uma fase de ajuste social e mercadológica, em que as práticas de leitura a partir do seu uso estão em transição para o que será o livro do futuro. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Carol, obrigado pelo convite. Desculpa ter passado do tempo. Deixe os meus contatos, caso queiram seguir conversando sobre o tema. É um tema que eu gosto de conversar sobre. Então, ficam os meus e-mails. A fonte das imagens utilizadas, dos autores utilizados eu já deixei ao longo e fico à disposição para conversar. Obrigado. Professor Marcelo, a gente que agradece, foi muito bom te ouvir, assim, e o que você falou agora no final, que você gosta de falar do tema, a gente percebeu durante toda a tua fala, o teu conhecimento, o teu entusiasmo, e assim, só para fins de registro, muitos comentários no chat, bastante interação, o pessoal interagiu bastante, está elogiando. Obrigado. E dizer aqui assim que com certeza nós teríamos pauta para agora abrir uma mesa de discussão sobre o livro digital, né? Sobre o livro eletrônico. Mas como o propósito de hoje, né, é mais lançar, apresentar essa ideia, né, para o público, mas eu acho que, na minha opinião, fica aí para uma próxima oportunidade a gente se aprofundar, né, e gerar um debate sobre esse tema que realmente aqui eu fui fazendo algumas anotações, né, de como esse livro eletrônico vai chegar nas nossas bibliotecas, seja a biblioteca pública, bibliotecas escolares, né, que nós temos os profissionais participando também, de como o livro eletrônico está na vida dos escritores da nossa cidade, de quem está perto, né, de nós. Então, assim, várias reflexões, com certeza, riquíssimas contribuições, professor Marcelo, muito obrigada mesmo. E obrigada também a todo o público que esteve conosco, né? Nós estivemos aí com 29 pessoas acompanhando, então foi um sucesso. E eu não sei se alguém tem alguma pergunta pontual para fazer para o professor Marcelo, a gente pode aí abrir uns 5 minutinhos para isso, pode ser, professor? Lógico, nossa, quem sou eu para falar de tempo, depois de ter passado quase meia hora? Desculpa. Então, se alguém quiser abrir o microfone aí, falar alguma pergunta, enfim, fique à vontade também. Ou só comentar também, fiquem à vontade. Ou comentar, enfim, né? Fiquem à vontade, o espaço está liberado. A Clarissa perguntou onde vai ficar disponibilizada a palestra. Nós vamos colocá-la na página do curso no YouTube, Clarissa. Então, pesquisa no YouTube Uno Chapecó Biblioteconomia, se inscreva no canal, ative o sininho e receba nossas notificações. Ótimo. Professora Jéssica também colocou aqui, né, o Instagram do curso de Biblioteconomia. Eu compartilhei os endereços aí do site da Feira do Livro, Instagram, né? Então, estão todos bem informados aí de como ter o acesso e qualquer dúvida, né? A gente está à disposição, quem tiver o meu contato, enfim, ou o contato da Feira do Livro, né? Fiquem à vontade para sanar qualquer dúvida. Então, acho que vamos finalizando essa manhã, muito produtiva, né? Novamente agradecer ao professor Marcelo, professora Jéssica, coordenadora, que fez toda essa mediação para que essa atividade acontecesse, né? Então, em nome da comissão organizadora da Feira do Livro, desejo
a todos um restinho aí de bom dia, uma boa tarde, e reforçando o convite para que na semana que vem, né, fiquem atentos aí à programação da feira, né, para participar das mesas temáticas, lançamentos, enfim, vai estar bem, bem bacana. Então, muito obrigada, um abração a todos.